Olá, cidadãos fantásticos! O Joaquim está muito animado com essa nossa série sobre a matemática do planeta Tchuplifo. O Joaquim me contou que vocês vão se surpreender com a quantidade de matemática que será aprendida no decorrer de todos esses vídeos. Essa série de vídeos é baseada em uma conversa que tivemos com a prima do Joaquim, que é historiadora e estuda justamente o planeta Tchuplifo. Veja o nosso vídeo anterior. É uma boa ideia, Joaquim, comentar um pouquinho sobre o que nós vamos ver nessa série. Hoje nós vamos ver como o povo de Tchuplifo entendia os números e como que aos poucos, sem perceber, eles estavam prontos para um passo maior, a abstração. E em vídeos futuros nós veremos coisas como fractais e teoria da medida. Exatamente, vamos bem longe. E mais, veremos histórias curiosas e fantásticas sobre o povo de Tchuplifo. Mas vamos com calma. Chame aí seus amigos e familiares que o show vai começar. Não, Joaquim, não é show, é força de expressão. Pois é. Como vimos no vídeo anterior, o Joaquim fez uma brincadeira com a prima dele, que na verdade desencadeou uma série de pensamentos que ela teve sobre o que são os números. E isso fez com que ela soltasse a seguinte informação: nossa, isso me lembra do Plifo, do planeta Tchuplifo, e os primórdios da matemática desse povo. A prima do Joaquim nos conta que o Plifo era como um bastão, só que feito de um material praticamente indestrutível. E em algum momento da história desse povo, eles começaram a usar esse objeto como parâmetro de medida. Por exemplo, um parâmetro que nós usamos é o metro. Se eu falar para você, uma corda tem 2 metros, você sabe qual que é o tamanho dessa corda. A mesma coisa para o povo de Tchuplifo. Se uma corda tinha tamanho 2 plifos, significa que se você alinhar 2 plifos, a corda teria aquele tamanho. Um detalhe muito importante, estamos falando de uma época em que o conceito de número não faz sentido para esse povo. Então, o número 2 não é algo que eles entendem. Eles entendem sim algo que tenha tamanho 2 plifos. Pense um pouco sobre isso. O povo de Tchuplifo precisava medir o tamanho de terras ou propriedades. E é aí que a multiplicação de números começa a aparecer para eles, só que não de uma maneira abstrata. Se tivermos um número A e um número B, nós sabemos calcular A vezes B. O mais próximo que o povo de Tchuplifo consegue para essa operação seria olhar um terreno retangular, tal que um lado meça A plifos e o outro lado meça B plifos. Aos nossos olhos, sabemos que esse terreno pode simbolizar A vezes B, porque o associamos à sua área. Vamos tirar uma conclusão interessante disso. Temos aqui um terreno de lados A plifos e B plifos, que, para facilitar, iremos omitir a menção ao plifo. Considere um outro terreno de lado A e C. Veja o que acontece se juntarmos esses dois terrenos. Ficamos com um terreno que tem lado A e o outro lado é justamente B mais C. Veja que esse terreno eu posso olhar ele de duas formas. Se eu vejo ele como um único terreno, eu estou olhando para o número A vezes B mais C. Mas se eu olho como dois terrenos separados, eu vejo como A vezes B mais A vezes C. Agora, veja que fascinante. Mesmo sem trabalhar com um conceito abstrato de número, o povo de Tchuplifo obteve esta relação, que é a mesma que você aprende na escola. Vamos ver mais um exemplo super legal.
Vamos olhar para um terreno cujos lados são todos iguais a mais B plifos. O segmento preto é para denotar o tamanho A. E o segmento em vermelho é para denotar o tamanho B. Agora eu vou dividir esse terreno em outros 4 terrenos de forma muito natural. Perceba, o terreno laranja tem a área A vezes A. Os terrenos verdes possuem área A vezes B. E o terreno azul é B vezes B. Novamente, se olharmos o terreno como um todo, temos A mais B vezes A mais B. Mas se olharmos como a soma desses 4 terrenos, temos A vezes A mais 2 vezes A vezes B, porque temos 2 terrenos de tamanho A vezes B. E mais B vezes B. Obtemos esta relação, que podemos escrever assim. Esta relação você também aprende na escola e está dentro de uma categoria que se chama produto notável. Que maravilha! Agora, perceba que interessante, esse povo de um planeta, com todo respeito, doidão aí de algum lugar, está usando as mesmas propriedades para os números que nós aprendemos na escola. Excelente observação, Joaquim. Não é que eles estão usando. Na verdade, essas propriedades estão aparecendo naturalmente para eles. É muito bonito, Joaquim. Ah, você se sente muito poderoso porque você se acha mais inteligente do que o povo de Tio Plif daquela época, Joaquim. Olha, eu vou te dizer que você está errado, Joaquim. Não é bem assim que a coisa funciona. Eu não quero me alongar muito, mas vale a pena a reflexão e eu deixo para você e para o pessoal de casa pensar um pouco sobre isso que o Joaquim falou, que ajuda inclusive a gente a entender tudo isso que está acontecendo. Bom, voltando. As pessoas responsáveis em medir os tamanhos dos terrenos e propriedades tinham muitos exemplos de contas e manipulações com essa unidade, o plifo. E aí, todas essas propriedades que nós conhecemos da escola dos números, em algum sentido, começaram a ser naturais ou começaram a ser internalizadas por essas pessoas. Eles estavam se preparando, sem saber, para um desafio ainda maior, a abstração. Ela trouxe uma revolução, mas não sem um custo. Por hoje é só, nos vemos nos próximos vídeos. E para que esse projeto não pare, se inscreva no canal, compartilhe os nossos vídeos, nos siga nas redes sociais. Tchau!